você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme. Porque os dentes caem por onde os filhos saem. Muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas perguntas que a gente tirou o dia para ajudar a responder tantas dúvidas. Algumas com a ajuda da nossa consultora, nossa querida pediatra, doutora Ana Escobar. Você tem dúvidas? Você tem mais dúvidas ainda? Manda pra gente mais perguntas ainda. Diz que o número 4002-2884, ou então use a hashtag você no bem-estar. A gente vai começar, doutora Ana, com a Jéssica. Com a Jéssica. A Jéssica me ligou. A Jéssica me ligou. A gente vai começar com a Jéssica, que a gente já conversou até com a Ana e com o Ricardo no Mais Você. É isso aí. Eles estavam com essa dúvida também, né? Estavam com essa dúvida. Vamos exatamente. ver? Vamos lá. Vamos ver? Vamos lá. Por que quando a gente espirra, a gente fecha os olhos? Ao espirrar, nós fechamos os olhos involuntariamente, para proteger dos germes que saem com o espirro. Aquela história de que a gente fecha o olho para que os olhos não saiam da cara é mito. Interessante, hein? Tem mais pergunta agora a Júlia. Tá A Júlia. Juju, tem dúvida? Fala, Juju. Por que piscamos? Nós piscamos para umedecer os olhos. Umedecer é importante para proteger, para limpar, para oxigenar e nutrir os olhinhos. Bom, agora, doutora Ana, a senhora já deve ter ouvido isso muito no consultório, muitas críticas, muitas queixas no consultório, sim, né? A gente vai nesse telão, Ivone, ou no telão de cá? Nesse telão. As crianças, né, nós, seres humanos, nascemos de uma forma diferente de outros animais, né? Exatamente. Então, a nossa evolução é diferente, né? É diferente. Não é como um bezerrinho que já nasce andando. Ele nasce e já sai andando, Já né? sai andando. E aí, por isso, precisamos de mais cuidados, né? Exatamente, porque o ser humano evoluído como é, o desenvolvimento dele é mais devagarinho. E é de cima para baixo, crânio caudal. Então, gente, 3 meses é que o bebê começa a firmar o pescocinho. O bebê é todo molinho, 3 meses o pescocinho, aí vai descendo. Quando ele faz mais ou menos 7 meses, ele consegue sentar sozinho. Então, vai descendo aqui para o tronco, 4 meses, 7 meses, senta sozinho. Engatinha com 9 meses, vai descendo aqui para a região da perninha, quadril e perninha, né? E consegue andar com 1 ano. Então, a gente precisa desse período todo, vai descendo assim a capacidade da gente se movimentar. Firme, sim, certo? Pois é, e é preciso paciência. Paciência, a gente é tudo muito elaborado, a gente fica na posição em pé, né? A gente não está em 4, a gente está em pé. Então, realmente um desenvolvimento mais elaborado. Tem que ter paciência. Agora a gente passa para outro setor, o setor dos cabelos. Vamos lá. O Isaac tem uma dúvida, é isso? Vamos ouvir a dúvida do Isaac. Por que não dói quando cortamos o cabelo? O nosso cabelo, ele é feito de queratina, é uma substância, uma proteína que é completamente morta, como se fosse aqui um colar de pérolas. Alguém está fazendo a pérola, quem está fazendo é a nossa célula, a parte viva. Depois que está feita essa pérola, é como se eu fosse aqui desmanchar essa pérola, não vai doer, porque já está morto. Nossa, já pensou se doesse cortar o cabelo? Imagina, né? Doutora Ana, Não tem nervinho no cabelo, não dói. Nossa, doía demais. Todo mundo gritava para cortar o cabelo. É isso aí. Tem outra dúvida de cabelo, da Juliana. Vamos, fala, Ju, fala. Por que nossos cabelos ficam brancos quando ficamos velhos? O que a gente percebe é que o envelhecimento é como se o cabelo fosse ficando cansado, então ele sofre muito estresse oxidativo. Ele então vai envelhecendo, vai perdendo a capacidade de fixar o pigmento, que é a melanina. Agora, por quê? O que faz isso começar a acontecer? A medicina ainda não sabe.
Doutora Márcia Penélope Porcelli já falou aqui várias vezes que a medicina não sabe por quê. Porque às vezes a pessoa fica com o cabelo branco até mesmo antes da idade adequada para ficar. Isso, perde o pigmento. Vamos para... Isso é uma coisa, cortar o cabelo não dói, mas puxar o cabelo dói. Puxar o cabelo dói. Até na briga, né? É usado até para briga. Vamos para a nossa mesa aqui. Doutora Ana, pode passar aqui. Vamos tirar algumas dúvidas que o médico usa em procedimentos básicos. O médico sempre usa um palitinho desse aqui. Certo. Aí vai usar, senta lá, abre a boca, enfia esse palitinho. Faz vômito. Eu lembro até hoje dessa sensação. E observa a língua. O que o médico está olhando, o que ele quer ver quando ele pede para o paciente abrir a boca e examinar a língua. Então, assim, quando a gente vai examinar o paciente, a gente tem que ver tudo que pode dar alguma dica do que aquela pessoa tem. Na boca, gente, a boca pode dar várias dicas do seu organismo. Se tem alguma lesão, se tem alguma infecção, a garganta, a boca é porta de entrada para vários agentes infecciosos. Então, a gente põe um palitinho, assim, abaixa a língua, também para conseguir enxergar melhor a garganta. Abaixa com força, às vezes. Abaixa com força, porque tem que ver lá no fundo. Tem que ver lá no fundo. Então tem que ver se tem um vírus, se tem uma bactéria, se tem uma lesão. O que pode estar dando um desconforto em você. E mais, e a língua... A língua propriamente dita. A língua propriamente dita. Por exemplo, ela pode mostrar se uma criança está ou não desidratada. A língua fica ressecada, ela fica com uma consistência diferente, né? A cor da língua. A cor, fica sem saliva, a boca. Então, tem várias dicas que a boca, o exame completo da boca, língua, inclusive, pode dar para o médico. Isso é importante. Então, isso é importante. Tem que botar o palitinho. O palitinho, Fê, é para abrir bem, ver todos os ladinhos, ver tudo, entendeu? Entendi. E às vezes dá um trabalho para fazer isso, né? Dá. A criança não deixa, lógico. Precisa segurar. Tem que dar uma seguradinha. E, doutora Ana, também aí tem uma pergunta também de uma criança que de repente vira para o pai e fala: pai, por que o sangue? Por que o sangue é vermelho? É bonita a cor, né? Aí você fala: ué, porque o sangue é vermelho, porque não é verde? Porque ele não é azul? Alguns dizem que tem azul, né? Porque não é vermelho? É vermelho, o sangue é vermelho. Por que o sangue é vermelho, gente? Olha, o sangue, ele é um líquido, né, que anda pela gente, mas ele é composto por várias substâncias, tá? Uma das mais importantes é essa que está aqui, olha, gente, é o glóbulo vermelho, tá vendo? É a hemácia, que transporta o oxigênio. E esse glóbulo vermelho é que tem o pigmento vermelho, tá? Mas um dos componentes maiores, se a gente conseguir separar o sangue, a gente vai ver que tem, então, as hemácias, que é esse que está aqui, ó. E a gente tem também o plasma, que é o líquido todo. Então, na verdade, o sangue, ele é composto, olha, vamos lá. Ele é composto aqui dos glóbulos vermelhos e ele também é composto de plasma aí. Mas ele é vermelhinho. Por quê? Porque o pigmento das hemácias, dos glóbulos vermelhos, é muito forte, muito bonito e deixa nosso sangue com essa cor linda. E a natureza fez isso também porque é importante a gente saber se chama atenção o vermelho. Chama atenção. Se você se machuca, se você se corta, é uma coisa que você vai olhar na hora. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Se ele fosse incolor, por exemplo, a gente não saberia. Da cor da pele, você não saberia se você se cortou ou não. Tem uma pergunta que chegou agora pelo nosso auditório virtual. Vamos ver, doutora Ana? A Caroline. Por que sai sangue do nariz da minha filha à noite? Ela tem só 1 aninho? Isso, então, o que acontece? Às vezes, quando o tempo está muito seco, está muito ressecado, ou o quarto tem muito pó, poeira, ela pode ter uma alergiazinha, inflama esses vasinhos que a gente tem no nariz. Esses vasinhos que a gente tem no nariz, em criança principalmente, eles são muito frágeis. Então, quando eles estão ressecados, eles estouram. Aí sai o sanguinho vermelho. Por isso o sangue é vermelho, a mãe já olha, chama atenção ali, tem que tomar uma providência. Qual a melhor providência? Claro, hidratar bastante e, se continuar, procurar um médico para avaliar melhor. Uma cauterização, talvez. Às vezes precisa, em alguns casos, o médico que vai indicar. A gente tem uma pergunta que vem lá do Rio Grande do Sul, que a gente vai responder. Vamos ver a pergunta. Ela está tendo um ataque de água viva, doutora Ana. Sim. Queima demais, né? E cada um tem uma receita, né? Uma receita caseira. Tem gente que fala que xixi, né? Daqui a pouco a gente vai responder essa pergunta depois do intervalo. A gente volta logo, então, falando sobre isso. Daqui a pouco, ok? Por que a água viva quente?
Saúde, estamos de volta, estamos com doutora Ana, rindo e respondendo as perguntas que chegam de todo lado do Brasil. E a gente recebeu uma pergunta agora, olha só, é uma pergunta que vem do Rio Grande, veio de Torres, a Nay. Ela está dizendo que esteve lá em Torres e foi pega por uma água-viva. O melhor remédio foi lavar com vinagre na hora e depois foi tratando com pomada. Gente, lá em Torres está tendo um ataque muito grande de água-viva e é por isso que a gente vai para lá agora. Vamos fazer um link com a repórter Natália King, que está posicionada em Torres, na praia. Está na praia. Natália, bem-vinda ao Bem-Estar. Quantos acidentes já aconteceram? Já existe esse levantamento? Bom dia, querida. Oi, Fernando. Bom dia. Já existe sim e é em todas as praias gaúchas. Já são 39.700 pessoas queimadas com águas vivas. É um número bem grande, né? E olha, não tem uma explicação científica segundo os bombeiros que eu conversei, viu? As correntes marítimas, elas estão aí mais calmas e acabam trazendo as mães d'água para a beira do mar. E a água quentinha também ajuda, viu? Que acaba sendo um chamarisco, como a gente brinca, né? Para o pessoal ir para a água. Mas a dica é o seguinte, eu vou mostrar ao vivo para vocês. Foi queimado por água viva, sai da água, corre para uma guarita dos guarda-vidas que tem aqui, ó, vinagre para passar na lesão. Ela tá presa até numa cordinha para o pessoal só chegar, passar na queimadura e já alivia na hora. A água salgada do mar também ajuda. O que não pode mesmo é água doce, tá, gente? Fernando, eu sou uma amante do mar. Não entrei ainda por medo, tá? Já fui queimada várias vezes. Quero saber se tu já foste queimado também. Dói pra caramba, né? Me conta. Eu já fui sim, estava contando para a doutora Ana. Muito obrigado pela participação. Aproveite essa cidade maravilhosa de Torres. Muito obrigado pela sua participação aí no Bem-Estar. Boa praia, se der tempo. Obrigado, Natália. Valeu. Doutora Ana estava falando que é comum também aparecer na areia e aí o que tem que fazer é enterrar essa água viva na areia, né? Não encostem na água viva que está na areia, achando que ela está morta, porque ela também pode queimar. Na areia. Na areia. Então, enterra, joga mais areia em cima para quê? Para ninguém mais pisar em cima e alguém que não tenha visto queimar. A sensação é de fogo. É de fogo. Fogo na água. É isso. Gente, nunca joga água doce. Por quê, doutora Ana? Porque ela tem uma toxina, um veneno, e esse veneno produz essa lesão em forma de queimadura. E a água doce, gente, potencializa esse veneno. Por isso é que tem que ser água do mar e vinagre. O vinagre ajuda a neutralizar. Xixi... xixi muita gente fala que... Não adianta, porque não tem a quantidade de ácido suficiente para neutralizar. Tá bom? Bom, agora é hora da brincadeira no playground. Isaac, qual a sua dúvida, meu filho? Por que quando a gente gira e gira e gira, a gente fica tonto? Porque o nosso labirinto que informa o nosso cérebro que a gente está girando, quando a gente para de girar, o labirinto continua funcionando. Então a gente parou de rodar, mas o labirinto está avisando o cérebro, você ainda está girando. Só quando o labirinto parar de funcionar com todo esse atraso é que o nosso cérebro vai entender que a gente não está mais girando. Só tem craque respondendo essas perguntas. E na hora do soninho, a Ana Clara quer saber. Por que a gente dorme com os olhos fechados? Porque a gente não quer entrada de luz perturbando o nosso sono. Por isso que a gente mantém os olhos fechados, assim os olhos ficam molhados, que a gente diz lubrificados, e os estímulos de luz não atrapalham o nosso sono. É isso aí. aí, tá A certo. Jéssica também tem uma pergunta. Fala, Jéssica. Por que quando a gente está com sono a gente abre a boca? Porque nós temos uma necessidade de entrada de ar nos pulmões e também no cérebro. Nós dormimos com o corpo e com a cabeça. Quando nós temos uma situação de tédio, de cansaço, a gente precisa entrar o ar. E esse ar vai tanto para os pulmões como para a nossa cabeça, fazendo que a gente se sinta mais acordado, que a gente chama de alerta.
é bom, é contagioso. A gente vê um bocejando que é bocejar também. Pergunta da internet que chegou, nosso auditório virtual é o Isaac. Por que é isso aí? Por que, doutora Ana? Por que isso acontece? Porque Quando uma existe... pessoa boceja perto da outra, conta gente? A gente tem os neurônios que são espelho. Então, você vê uma pessoa bocejando, você tem a maior vontade de bocejar também, né? É isso aí. E vai ficando com sono. E vai ficando com sono, e vai querendo bocejar também. E aí vai dando aquela oxigenação que é boa, né? Tem mais pergunta, tem mais gente querendo saber, tem mais dúvida. Por que é mais fácil a criança aprender as coisas do que o adulto? Isso. Por exemplo, idiomas e outras coisas mais. Depois do intervalo, a gente responde, doutora Ana. Saúde! Estamos de volta, estamos tirando dúvidas. Algumas perguntas são mais importantes que as respostas, doutora Ana. E vamos falar com a nossa vizinha, linda, vizinha maravilhosa, Fátima Bernardes. Como estão as coisas por aí? Sexta-feira, tá animada aí, Fátima? Sexta-feira é sempre animação total, né? Porque afinal, sextou! Muita animação por aqui, Fernando. Você está falando que as perguntas são importantes, vou começar com uma pergunta para você. Você está feliz com a sua aparência, com a sua imagem, com as coisas que você faz no seu dia a dia? Porque tem muita gente que, por exemplo, corta o cabelo ou não corta, faz barba ou não faz, no caso das mulheres depilam ou não, usam maquiagem ou não. Muito mais por uma pressão social do que por vontade própria. E a gente vai discutir isso. Até que ponto a nossa imagem tem a ver com o que a gente quer ou com o que querem da gente, né? E vamos falar também de um quadro nosso que é assim, você tem que conhecer. É uma pessoa daquela, sabe, que todo mundo conhece na comunidade, no bairro, na cidade, e que ela faz a diferença? Hoje a gente vai trazer mais um personagem desse, um motorista de Juiz de Fora que realmente você tem que conhecer. Isso com muita animação, porque, olha, meu sofá hoje está lotado. Natália Dil, Bernardo Schlegel, minhas parceiras Juliana Sana, Maíra Azevedo, nosso poeta Braulio Bessa, música, dois expoentes de Pernambuco para o Brasil, Romero Ferro e Duda Beat, se apresentando aqui pra gente com um brega misturado com sofrência, pop. Vai ser demais, a gente vai dançar muito. Então você tá convidado. Logo depois que acabar o Bem-Estar, a gente tá aqui começando. Maravilha. E esse motorista de Juiz de Fora, se ele for cruzeirense, aí, olha, Fátima, aí tem que conhecer mesmo, porque aí é 100% gente boa, com certeza. Tá bom? Beleza? Vou perguntar pra ele. Pergunta pra ele. Um abração, Fátima. Bom fim de semana, bom programa. Para vocês também, tudo de bom fim de semana. Tudo de bom, beleza. Bom, a pergunta do Christian, né? A pergunta do Christian, que foi antes do intervalo. Exatamente. Doutora Ana gostou dessa pergunta, achou super interessante. Inteligente. Inteligente, a pergunta inteligente. Por que as crianças têm mais facilidade de aprender as coisas do que um adulto? Então, é porque as crianças estão conectando os seus neurônios, está tudo assim, como se fosse assim, uma rede novinha, que está fazendo muitas conexões. Então, na hora que as crianças aprendem, essa rede que está fazendo essas conexões rapidamente, ela consegue aprender rapidamente, está tudo novinho, ela não vai esquecer mais, então ela vai reter aquela informação pela vida inteira. Quando a gente estuda, quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Cristóvão Colombo! A gente não esquece nunca mais. Não foi Cristóvão Colombo. Não foi, Pedro Álvares Cabral. E tem aquela brincadeira, né? Olha, nos Estados Unidos, criança de 3 anos já fala inglês. Impressionante, né? Pois é. Mas então, falando sério, as crianças têm conexões novas que são feitas. Rápidas, rapidamente. Os circuitos são muito rápidos. Para nós demora um pouquinho mais. Recapitulando, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Em 1500, né? Isso. Com as caravelas. Isso. Santa Maria, Pinta... Não, Colombo. Vamos lá no prato. Gente, a gente tem uma informação importante para dizer que uma pesquisa importante de um jornal inglês e também a USP de Ribeirão Preto pesquisaram que tanto essa porção de fast food, esse sanduíche imenso e este prato que chega a interromper o tráfego aéreo do aeroporto de Congonhas de tão alto, eles têm a mesma quantidade de calorias. Ou seja, tanto faz. Se você ficou com culpa de comer, eles têm mais calorias do que a Organização Mundial de Saúde recomenda, que são 600 calorias. Ou seja,
não fique tão culpado de comer fast food. Tem uma arte para falar sobre isso, né? As calorias nos pratos populares, né? De 600 calorias por refeição, 94% das refeições em restaurantes, aí 600 calorias. É isso. O que acontece, gente, a gente tem que ter cuidado com esse monte de caloria que a gente está ingerindo. Então, a gente às vezes acha que o fast food tem mais caloria do que um prato que tem verdura, que tem arroz, que tem feijão. Não. Às vezes, a quantidade de caloria é exatamente a mesma. Mas a gente tem que ter cuidado para não ultrapassar esses 600 calorias por refeição. Porque isso realmente gera o quê? Uma série de transtornos, dentre os quais obesidade, que leva a doença cardiovascular, que leva a vários outros problemas, né, que são importantes, que acabam com a qualidade da nossa saúde. Então, gente, comer, restringam um pouco a quantidade de calorias que a gente come, seja fast food, seja calorias de um prato normal. E como diria o Dr. José Alfredo, Dr. Alfredo Halper, o que engorda mesmo é a culpa. Fique com essa aí para o fim de semana. Um ótimo fim de semana para vocês, doutora Ana. Faltou muita bagunça para a gente fazer, não deu tempo, né? Um ótimo fim de semana. A energia continua boa. Muito obrigado. Gente, voltamos na segunda-feira. Fiquem com Deus. Fátima Bernardes vem aí com um ótimo programa. Até lá.